Bom dia, pessoal. Eu estou gravando essa aula agora de manhã, mas quando vocês forem assistir essa aula já será à tarde, né? Então, boa tarde. Hoje nós vamos ver gramática, nós vamos falar sobre figura de linguagem. Então, vamos lá. Figuras de linguagem. Definição. Estratégias que o orador pode aplicar ao texto para conseguir um determinado efeito de interpretação do ouvinte. Nós podemos aqui começar com a figura de linguagem chamada metáfora ou comparação. Ambas empregam as palavras fora do seu sentido normal, por analogia. A comparação usa alguns termos de conexão para comparar características entre dois ou mais elementos. Por exemplo, os olhos dela eram como duas jabuticabas. Ou seja, aqui está fazendo uma analogia, né, aos olhos da pessoa, que é parecido com uma jabuticaba, está fazendo uma comparação. A metáfora é um tipo de comparação implícita, sem termo comparativo, usando termos com significados diferentes do habitual. Por exemplo, a menina é um doce, ou seja, nós podemos ver que isso aí é uma metáfora, porque uma pessoa não é um doce. Mas essa metáfora, ela está fazendo o quê? Uma espécie de comparação com a forma como que a pessoa é meiga, a pessoa é alegre, é sensível, ou seja, é um doce de pessoa que nós queremos que esteja próximo da gente, não é isso? Pessoas boas. Metonímia. A metonímia consiste em empregar um termo no lugar de outro, havendo entre ambas estreita afinidade ou relação de sentido. Um exemplo: gosto de ler Machado de Assis. É o contrário, é como se eu dissesse assim, ó, gosto de ler a obra de Machado de Assis. Não te afastes da cruz, não te afastes da religião. Ou seja, você troca, né, a obra pelo autor, nesse caso aqui da primeira, né, a parte pelo todo, que nós chamamos assim. Na metonímia, nós trocamos a parte pelo todo. O que é a parte? É a obra, várias partes que um autor escreve. E o que é o todo? É ele, o próprio mentor de tudo, né, é o todo. Então, quando você ouvir essa palavra, trocar a parte pelo todos, é a metonímia. E o pleonasmo é o uso excessivo de palavras na transmissão de uma ideia, ocorrendo repetição e redundância. Um exemplo: entrar para dentro, há muito tempo atrás, me sorriu um sorriso pontual. Quando você também diz assim, ó, dormi um sono. Se você dormiu, já é um sono. Não precisa você falar a palavra sono, porque aí ela causa uma redundância, um pleonasmo. Ah, sobe lá em cima. Se subir já é para cima, para que pronunciar a palavra para cima, não é isso? Então, subir já entende-se que é lá em cima. Então, não precisa essa pronúncia. Aí causa o quê? Um pleonasmo se nós pronunciarmos repetidas palavras dando o mesmo sentido. Hipérbole ou eufemismo. Hipérbole, a figura de linguagem que ocorre quando há exagero propositado em um conceito para definir algo de forma dramática, transmitindo uma ideia aumentada do autêntico. Um exemplo, né, de hipérbole: estou morrendo de sede. Você não está morrendo, você está com muita sede, só que você usa um termo exagerado. Estou morrendo de sede. Já o eufemismo ele consiste no emprego de termos mais agradáveis, a fim de suavizar uma expressão. Um exemplo:
ele faltou com a verdade. Ou seja, você não quer dizer que a pessoa é mentiroso. Então, uma coisa de amenizar a palavra mentiroso, você dizer que a criatura faltou com a verdade. Ou então, você chegar e dizer, Maria, o teu pai faleceu. Então, em vez de você dizer o teu pai faleceu, você diz de uma forma mais amena, de uma forma mais agradável, que não doa mais do que já é a dor de uma notícia ruim. Então, Maria passou dessa para uma melhor. E a antítese, né? A antítese já está dizendo ideias contrárias, né? O contrário. É uma figura de linguagem que consiste na exposição de ideias opostas, ou seja, uma oposição. Um exemplo, com luz no olhar e trevas no peito. Não é um contraste grande um negócio desse, né? Como é que meus olhos estão brilhando, como se eu esteja feliz, mas meu peito está em trevas. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Então, tudo que remete à contradição, nós associamos à figura de linguagem chamada antítese. E a sinestesia, figura de palavra que consiste em agrupar e reunir sensações originais de diferentes órgãos de sentido, como visão, tato, olfato, paladar e audição. Um exemplo de sinestesia é: esse perfume é muito doce, ou seja, o perfume em si, ele não está sendo saborizado, mas por ele ter uma fragrância assim tão agradável, ele se torna doce. A visão fria da morte tomava conta de todos, ou seja, a morte já é algo que não existe vida. Então, se não existe vida, não tem nenhum calor, né? Então é frio mesmo. Ele parecia ser tão frio. A forma como era o comportamento dele, né? Que dava essa sensação de frieza. Então, o que é sinestesia? É algo de sentido, é algo que se sente. Viu? Catacrese. É a figura de linguagem que consiste no uso de uma palavra ou expressão que não descreve com exatidão o que se quer expressar, mas é empregada quando precisamos nomear algo que não possui um nome específico próprio. Um exemplo, dente de alho, né, cabeça de alho, braço de sofá, pé da cadeira, pé da mesa. Isso é o que? Catacrese. Quando não há um nome específico para algo que nós tentamos dar nome apropriado a esses objetos. Nós chamamos de catacrese. E a personificação ou prosopopeia, né? É uma figura de linguagem que consiste em atribuir os objetos inanimados, os seres irracionais, ou seja, atribui características humanas e objetos. Exemplo, as ondas beijavam a areia branca da praia, ou seja, ondas não têm boca, ondas não beijam, mas por a onda que vem, que é a água, ela lava a areia, então aí a gente associa ao beijo, né, de uma pessoa. O sol amanheceu triste e escondido, ou seja, o sol não saiu, amanheceu nublado, mas eu quero dar uma personificada nesse sol. Então é como se eu comparasse o sol a uma pessoa. Oh, que noite cruel! A noite em si não é cruel, vai depender da situação que você se encontra. Então, a situação que você se encontra é que dá essa personificação à noite. Entenderam como é a personificação aí, ou prosopopeia, dessa figura de linguagem? Ironia. Figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender. O uso de palavras ou frases de sentido diverso, o oposto ao que deveria ser empregado para definir ou denominar algo. Um exemplo: nossa, muito obrigado, você me ajudou muito. Ou seja, a pessoa está ironizando, você não ajudou.
Então, ela queria que você tivesse ajudado. Como você não ajudou, para que você se tocasse que não tinha ajudado, né? A gente pode dizer, nossa, muito obrigado. Você me ajudou muito. A outra, que é ótimo, o pneu do carro furou. Ou seja, eu não vou achar ótimo o pneu do carro furar, né? Eu estou ironizando, eu estou detestando esse pneu ter furado. Acredito que deu para entender, né? Essa figura de linguagem ironia. Agora, pessoal, é um desafio aqui para vocês, né? Nós temos aqui uma breve atividade, né? Que você vai reconhecer qual figura de linguagem ocorreu nas frases destacadas abaixo, né? Foi ele que subtraiu meu dinheiro. Ou seja, eu vou deixar essa atividade aqui para que vocês copiem no caderno, né? Copiem no caderno de vocês e me envie. E eu vou colocar, né, durante a aula, a correção, né, dessa atividade aqui. Tá certo? Essa atividade aqui gabaritada. E logo em seguida também, pessoal, vocês terão aí, né, o link que eu vou colocar logo aqui abaixo da atividade no formulário sobre esse assunto que nós acabamos de tratar, que foi figuras de linguagens. Não esqueçam, figuras de linguagens. Certo? Então, tenham todos uma boa tarde. Acredito no potencial de cada um de vocês, que cada um irá dar o seu melhor. Boa tarde.